Amados irmãos e irmãs, continuamente Deus nos presenteia. Diariamente nós percebemos os sinais de Deus presentes em nossa vida. E essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, juntos, celebrando, é um sinal da graça de Deus. Estamos vivendo um momento muito importante em nossa caminhada de fé, diante do tempo litúrgico que nós celebramos. O tempo quaresmal é um convite, uma ação para que nós possamos rever a nossa vida, rever as nossas atitudes e nos comprometermos a nos configurarmos com o Cristo Mestre. A sua dor, a sua paixão, as tentações que Jesus também enfrenta na caminhada, revelam exatamente aquilo que deve ser a força necessária para nós vencermos e superarmos as adversidades da nossa vida. Na nossa vida, continuamente nós nos deparamos com momentos nem tão bons, com algumas dificuldades, alguns sofrimentos, lutas, dores, mas em tudo isso nós precisamos buscar sempre mais a confiança em Deus. Deus que nos oferece os meios necessários para vencermos e superarmos todas essas adversidades. Sabemos que a caminhada é exigente. A caminhada quaresmal por si só, ela nos indica um caminho bastante ousado, um caminho bastante rigoroso, do qual tantas vezes nós devemos nos desprender dos nossos vícios, nos afastarmos das tentações e assumirmos com mais convicção a nossa vida, a nossa missão. Em tudo isso, é preciso que nós tenhamos muito presentes que esta mudança, esta conversão, essa transformação deve ser um ato contínuo em nossa vida. Porque senão apenas nós vivemos isso no tempo quaresmal e pensamos que isso é suficiente. Esse é o tempo da graça, é o tempo em que nós nos tornamos ainda mais próximos de Jesus. Mas é preciso também que em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós tenhamos esta ousadia, esta coragem, essa busca constante em fazer com que o reino de Deus possa acontecer em nosso meio. Nós estamos já nos encaminhando para outro momento forte na nossa caminhada de fé. Amanhã à noite nós iniciamos toda a preparação para o início da Semana Santa. Um momento muito forte que revela de fato esse compromisso cada vez mais autêntico que nós, enquanto cristãos, enquanto batizados, precisamos ter. Todos esses momentos em que nós vivemos, que nós celebramos, devem tocar a nossa vida, devem tocar o nosso coração. Senão nós vivemos mais uma quaresma, senão nós vivemos mais uma Semana Santa. Mas não é algo que toca a nossa vida, não é algo que provoca um compromisso maior, um comprometimento com o reino de Deus.
Por isso, todas essas oportunidades que nos são oferecidas, nós precisamos bem aproveitar, bem viver. Fazemos essa experiência contínua de buscarmos os momentos de fortalecer a nossa vida através da oração, por isso que nós aqui estamos, mas uma oração que também acontece no dia a dia da nossa vida, através das ações, através do nosso trabalho, através do nosso estudo, através dos locais, dos momentos onde nós nos reunimos com as pessoas. A oração que se transforma em testemunho, o testemunho que conquista, o testemunho que arrasta. E muitas pessoas olham exatamente no nosso testemunho de vida, no nosso testemunho de fé, e percebem que há algo de diferente. E tantas pessoas também querem fazer esta mesma experiência, e às vezes não sabem como. Aí é o momento oportuno de nós, através da nossa vida, através do nosso exemplo e testemunho, mostrarmos como é esta caminhada, como que se dá esse encontro com o Senhor, a tal forma de cativarmos também as outras pessoas. Nós vemos o testemunho, a pregação de Jesus é exatamente neste sentido, onde Ele vai em todos os cantos e recantos, anunciando a boa nova do reino de Deus, e encontrando também as resistências, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, os questionamentos, aqueles que queriam apedrejar, aqueles que queriam prender, aqueles que queriam matar o Filho de Deus. E hoje também nós vemos em tantas realidades, em tantas situações, quantas vezes nós também somos apedrejados, somos condenados, porque fazemos uma opção por Deus, porque fazemos uma opção por aquilo que é bom, aquilo que é justo, e por aquilo que deve ser vivido. Muitas vezes as tentações do mundo apresentam outras possibilidades, outros caminhos que não são o caminho de Deus. Por isso nós precisamos estar muito atentos aos sinais de Deus para vencermos e superarmos as situações, as ocasiões de pecado que o mundo tantas vezes nos oferece. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, fazermos a diferença neste mundo. E nós podemos, porque nós temos Deus que caminha conosco, Deus que continuamente está ao nosso lado, a nos proteger, a nos conduzir, a nos orientar em nossa vida. Mas às vezes, devido a tantas preocupações da nossa vida, do nosso dia a dia, nós não nos damos conta de tão grande missão que nós temos. Por isso, eu convido para que neste dia nós possamos retornar para as nossas atividades, continuando os nossos trabalhos, tendo presente esta nova motivação de nos empenharmos em fazermos algo para que cada vez mais o reino de Deus possa ser anunciado, para que possamos novamente ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, para que a paz tão sonhada, tão idealizada, possa ser de fato vivida. Nós nos deparamos com tantos contextos de violência,
E este ano, a campanha da fraternidade fala sobre fraternidade e superação da violência. E às vezes nos causa certa estranheza, porque há todo esse movimento em se buscar esta cultura de paz, ao mesmo tempo que também há todo outro movimento em disseminar uma cultura do ódio, da vingança, da indiferença. O Evangelho mostra exatamente isso. E muitas vezes, quanto mais nós aproximamos do caminho de Deus, parece que mais as tentações se fazem presentes em nossa vida, em nossa caminhada. Precisamos confiar na graça de Deus. Com certeza, se nós abrirmos o nosso coração, deixarmos com que a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo testemunho de Jesus Cristo, possa ser vivido, possa ser de fato presente em nossa vida. E aí nós temos belíssimos exemplos, belíssimos testemunhos. Maria, nossa mãe, a Virgem de Guadalupe, mostra claramente como que deve ser a nossa configuração a esse projeto de Deus. De que maneira que nós devemos trilhar a nossa caminhada. Queridos irmãos e irmãs, temos tantas possibilidades de fazer o bem, tantas oportunidades de levar a palavra de Deus, tantas formas de acolher as pessoas a fazerem um encontro profundo com o Senhor. Vamos ter esta coragem, vamos ter esta ousadia de viver, de testemunhar o Evangelho e fazer com que a palavra de Deus possa ser vivida, possa ser celebrada em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.